Oração para que ela venha a ser usada. Vamos lá. Pai, soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento aqui a sua filha, Pai, a sua serva, que o Senhor derrame nela a sua unção, Senhor, que ela venha ser instrumento essa noite, Pai, que ela venha tocar grandemente aos corações que estão aqui, Senhor, que estão sedentos de Ti, Pai, que ela seja renovada, que ela seja usada e que tudo que é dela, Pai, seja cuidado, que o Senhor esteja aos cuidados de tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço, Pai. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Quantos aqui estão sentindo a presença de Jesus? Aleluias. Eu creio que os irmãos, se nós abrirmos o nosso coração, está disposto a ouvir a voz do Senhor, que a palavra do Senhor diz, aquele que tem ouvidos ouve a voz do Espírito Santo, nós vamos sair daqui totalmente diferente da forma que nós entramos. Porque o culto ao Senhor, quem presta a Ele é eu e você. Então, que possamos dar um culto ao Senhor, um culto amoroso, um culto abençoado, que Ele tome a direção dos nossos corações. Peço ao Senhor neste momento que Ele venha sondar os nossos corações, que Ele possa encontrar corações que queira receber essa semente e venha frutificar. Peço neste momento também ao Pai que venha selar sobre essas portas com Teu sangue, o sangue do Cordeiro, sobre nossos ouvidos, que toda sofisma do inimigo, toda seta de Satanás, todos os dados inflamados que tentam nos tirar da presença, que tentam nos tirar do foco, que é a palavra do Senhor, que neste momento, no mundo espiritual, na autoridade do nome de Jesus, eu estou anulando. Que tudo que tentar atrapalhar a palavra do Senhor venha aos nossos corações. Eu peço que o Senhor, com os teus anjos, neste momento, passe o teu sangue sobre cada cadeira, sobre essa internet, que ela não venha cair, sobre as casas que neste momento está recebendo esta palavra, e que os anjos do Senhor venham acampar sobre este lugar. E que nós venhamos receber a palavra do Senhor com o coração aberto, que todo sofisma do inimigo, toda seta de Satanás, que tenta nos colocar sono, que tenta nos colocar pensamentos que não provêm do Senhor, te tirar do foco, hoje caia por terra em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor pela minha rica oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor essa noite. E o Senhor, Ele já vem falando em meus louvores o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer nosso bem, independente de qualquer coisa. O Senhor nos escolheu como sacerdotes reais na presença do Senhor. Se você está aqui hoje, o Senhor tem uma palavra para você. Você que está na sua casa, a paz do Senhor, o Senhor também tem uma palavra ao vosso coração. Amém? Eu queria pedir para os irmãos colocar em Jeremias 18, e vamos ler versículo 2. Jeremias 18, 2. E o tema dessa palavra é: o teu amor me refaz. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Oh, decantar alabassuri andarás. Todos acharam? Jeremias 18, 2. Aleluia. Amém, Jesus. Jeremias 18, 2 diz assim: vá à casa do olheiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do olheiro e eu vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Os irmãos podem repetir comigo? Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso
de acordo com sua vontade. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, pode se assentar. Irmãos, nós vemos que o Senhor, próprio Deus falou com Jeremias para que ele fosse à casa do olheiro. Mas quem é Jeremias? Jeremias, ele é filho de Euquias. Ele nasceu na cidade de Ananote. Jeremias, ele era um sacerdote e um profeta. Mas no Antigo Testamento, o que era sacerdote? Sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios vivos, animais, né, para ter o perdão divino de Deus. E o que é profeta? Profeta é porta-voz de Deus, verdadeira boca de Deus, mensageiro da palavra do Senhor, para manifestar por meio da sua vida as ações do Senhor e a sua vontade. Então Jeremias, ele não era só um sacerdote, mas ele era um profeta do Senhor. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias. E diante desse chamado, ele disse que ele era incapaz. Como muitos de nós nos achamos incapazes de fazer a obra do Senhor, sabe por quê? Porque ele era apenas um menino. E o Senhor disse para ele, em Jeremias 1,5, diz assim: antes que te formaste no ventre de te conhecer, antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações por profeta. E nesse episódio, o Senhor incumbiu ele com muitas tarefas difíceis. Mas Jeremias, ele foi um grande homem, um grande sacerdote, um grande profeta do Senhor. Mas, no início do seu ministério, esse ano foi um ano marcado por grandes reviravoltas internacionais que abalaram o mundo. Mas ali ele se amedrontou, ali ele se desesperou, mas ali ele louvou, ele alegrou, ele perseverou no Senhor. E nós vemos que Jeremias, ele era quem? Um profeta. Quando o Senhor pediu para ele descer à casa do olheiro, ele não foi levar uma mensagem. Ele não foi profetizar. Ele foi lá para receber uma mensagem do Senhor. E vimos que é assim que o Senhor faz na minha e na sua vida. Nós somos profetas desse tempo. E o Senhor tem nos levantado como sacerdotes reais. Mas o Senhor quer fazer de nós uma manutenção diária. Nós fazemos manutenção no carro, na casa, mulheres vão no cabelo, os homens também, no corpo. Mas a manutenção está aqui, de dentro para fora. A manutenção espiritual. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer o quê? Descer à casa do olheiro todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Nós não somos super crentes, nem super-heróis. Nós somos filhos de Deus, que busca todos os dias a santidade em Jesus Cristo, que busca ser instrumento nas mãos do Senhor. E o Senhor te chama hoje de profeta desse tempo, para exercermos o nosso ministério em um mundo que está passando por grandes transformações. Naquela época de Jeremias, estava passando por transformação na época da Babilônia. E nós estamos vivendo o mundo babilônico. Nós estamos caminhando para o fim. O juízo final está tão perto quanto nós imaginamos. E as coisas que estão acontecendo aí fora estão tão absurdas que o Senhor dá um recado hoje para a igreja. Que nós precisamos nos refazer todos os dias na casa do olheiro. A manutenção do Senhor em nossas vidas tem que ser diária. Precisamos diariamente da manutenção do Senhor, é se renovar. A palavra do Senhor renova todos os dias, não renova? Por isso, e sermos cheios do quê? Do Espírito Santo de Deus. O mundo, ele está aí, para nos tragar a todo momento, para colocar desafios na nossa frente, para tirar nós da presença do Senhor. E Deus, ele trabalha diariamente dentro de nós, porque Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Para nós irmos para o encontro, o que o Senhor fez? Antes dele trabalhar na minha e na sua vida, ele trabalhou em nós. Mas nós vemos que o inimigo, ele fez de tudo para impedir. E isso não é só acontece no encontro, mas na nossa vida diária. Eu dei o exemplo como encontro, porque quantos aqui, ou quantos estão assistindo, que eu pude conversar, que mesmo vindo nas reuniões, mesmo orando,
no momento pensou em desistir. Mas sabe por quê? Porque o inimigo tentou investir nas vidas. Porque sabia que nós estávamos indo lá para saquear o inferno e povoar o reino de Deus. Porque o inimigo, ele trabalha 24 horas. E nós temos que parar para pensar que a manutenção diária, a presença do Senhor, a descer à casa do olheiro é todos os dias na nossa vida. Para nos mantermos firmes e fortes no dia mau. E essa palavra é para cristão. É para nós, para verdadeiros profetas, bocas de Deus. Sabe por quê, irmãos? O mundo está lá fora tentando nos tragar a todo momento. Tentando tirar os cristãos da presença do Senhor. Tentando colocar desânimos, depressão dentro da casa do Senhor. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que brigar com o nosso eu, brigar contra os sofismas do inferno, porque maior é o nosso Deus. E não deixar, sabe, que o inimigo tenta nos tirar do propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Porque o inimigo, ele já sabia que nós ia lá tirar pessoas do mundo obscuro, para trazer para a verdadeira luz, que somente há um caminho, a verdade e a vida. Mas por isso, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades e ossos celestiais, que está aí, contra dominadores deste mundo. Irmãos, enquanto vocês estão aqui ouvindo a palavra do Senhor, no mundo celestial, no mundo espiritual, há anjos lutando contra demônios, e demônios lutando contra anjos para você não ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor, ela é simples, mas ela é eficaz, é libertadora e ela é transformadora. Aquele que ouve a palavra do Senhor, não seja só ouvinte, mas praticante, tem a vida transformada, tem a vida renovada, tem a vida santificada. Por isso que nós precisamos dessa manutenção e desse combustível todos os dias. O Senhor tem falado muito forte ao meu coração. Porque nós cristãos, muitas das vezes, temos desanimado diante dos problemas lá fora. Se nós perdemos o emprego, se nós estamos passando as aflições dentro da casa, o que o cristão faz primeiro? Deixa de ir na casa do Senhor. Deixa de buscar a Deus, como se Deus tivesse culpa. Deus não tem culpa de nada. A palavra do Senhor disse que nós teríamos aflições. Mas aquele que buscar ao Senhor em espírito e em verdade, ele venceu o mundo e você vencerá. Só que nós colocamos na nossa cabeça que vamos vencer o mundo somente aqui. E esquecemos que existe além daqui. Nós não pertencemos a esse mundo, estamos aqui só de passagem. E o Senhor fala, igreja, acorda, aviva, porque eu estou à porta e bato. Mas Ele não está só à porta e bato daqueles que não conhecem o Senhor, mas daqueles que conhecem o Senhor e está vivendo no raso. O Senhor hoje Ele quer algo diferente comigo e com você. O Senhor Ele quer que nós descemos no nível mais profundo e falou, Senhor, me refaz. Eu quero descer a casa do olheiro todos os dias. Deus formou o homem com pó da terra e o formou com suas próprias mãos. Ele é o olheiro. Nós somos o vaso. Por isso, a parábola do olheiro é extremamente importante para todos os cristãos. Por que, igreja? Porque até mesmo compreendemos a importância da nossa relação com o Pai, da nossa intimidade diária com Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles estão neste lugar. E os anjos do Senhor estão aqui. Naquele momento, podemos entender que a parábola do olheiro está presente nos dias atuais. Porque o Senhor nos molda todos os dias e Ele nos refaz todos os dias. E para que isso aconteça, precisamos reconhecer e permitir. Só vence o propósito, igreja, quem suporta o processo. Mas, infelizmente, muitos cristãos, na metade do caminho, estão desistindo. E é isso que o inimigo quer e eu não aceito. A minha família em Cristo desistir. A minha família em Cristo levar o culto de qualquer maneira. Porque o culto que nós prestamos ao Senhor Jesus Cristo, Ele é santo. Ele é poderoso. E Ele está neste lugar. Primeiro ponto. O moldar do Senhor muitas das vezes dói, mas é necessário para o nosso crescimento. Jeremias, ele exerceu todo o seu ministério de uma forma vigorosa, com muita oração diariamente, mas ele teve muitas aflições. Ele foi preso, ele teve muitas ameaças em sua vida,
ele ficou conhecido como um profeta chorão, bem sentimental, de tudo que ele via acontecendo naquele mundo, porque ele tinha um coração totalmente voltado para o Senhor. Mas ele perseverou. E muitas das vezes ele foi ameaçado. Diante de um sofrimento intenso que ele viveu, ele começou a indagar o Senhor. E ele pediu sua própria morte. Mas depois, em oração, ele viu que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Irmãos, se você está passando por alguma situação, alguma dificuldade, pode ter certeza disso, que o Senhor está no controle. Não cai uma folha de uma árvore se não for permissão do Senhor. Então essa aflição, essa situação pode ser permissão de Deus para o seu crescimento espiritual. Não questione, mas fala: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso? Qual que é o propósito? Muitas das vezes nós só estamos indagando a Deus, indagando ao Senhor, perguntando para o Senhor, mas não paramos para prestar atenção. Senhor, o que é que está acontecendo? É assim, é na minha e na sua vida. Muitas das vezes o Senhor quer nos moldar e o moldar do Senhor dói. Acontece certas ocasiões, são tiradas pessoas da nossa vida, são tiradas coisas, perdemos situações, se deparamos com desafios. Mas o Senhor te levantou como verdadeiro soldado. E aí, passamos por desafios na família, situação financeira, em todas as áreas da nossa vida, mas não entendemos porque quando achamos que está tudo perdido, o Senhor vai e refaz tudo de novo. E ali você vai entender que descer a casa do olheiro é caminhar em direção ao lugar aonde ele habita, aonde ele quer trabalhar de dentro para fora. E descer a casa do olheiro é o nosso coração. E o olheiro trabalha constantemente para não deixar inacabada nenhuma das suas obras. Irmãos, o inimigo ele trabalha 24 horas por dia. Quantas horas nós trabalhamos na presença do Senhor? Quantas horas nós oramos ao Senhor? Quanto tempo nós tiramos na presença do Senhor? Contudo, chega ao nosso coração, exige de nós esforço e disposição. Esforço para silenciar e olhar para dentro de nós mesmos, em meio à realidade que só nos convida a viver para fora. Nós temos que parar como cristão, viver como uma capa. Eu falo, mas Ari, capa de falsidade? Não é isso que eu estou falando aqui. Muitos cristãos, às vezes aparecem com um sorriso no rosto, mas com uma dor na alma, com feridas dentro de nós. Mas para que isso venha a ser curado, nós precisamos colocar no altar do Senhor. Precisamos colocar nossas inquietudes no altar do Pai, porque o lugar mais alto que nós devemos estar é aos pés de Jesus. E Ele está neste lugar. O Senhor quer te curar de dentro para fora. O Senhor quer te usar como um vaso novo, mas para que isso aconteça, você tem que deixar o olheiro te moldar todos os dias. Nós, como cristãos, nós não queremos deixar o Senhor nos moldar. O moldar de Deus dói, mas é para o nosso crescimento. Perdemos muitas coisas, ou até mesmo se deparamos com situações muito difíceis. E eu falando com o Senhor, muitas das vezes nós pedimos as coisas para o Senhor, mas às vezes nós não queremos que o Senhor nos use. E aí o Senhor, até então pedi um emprego para o Senhor, fiquei 2 anos pedindo. Quando eu entrei naquele local, eu falei assim, Senhor do céu, esse não é o meu lugar. Ele falou, não é mesmo? Mas é aqui que eu vou te usar. E quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu vi uma legião de demônios. E eu falei, Senhor, e agora? Ao ouvir da autoridade, que eram os meus patrões, que nós tínhamos que morrer. Né? Vocês que não fazem o serviço direito, têm que morrer. Eu vomito vocês, eu escutava isso todos os dias. Mas ali o Senhor, eu sentei, eu falei, Senhor, me toma. Porque eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas eu sei que o Senhor tem um propósito neste lugar. E graças a Deus o Senhor foi me usando com uma pessoa, o Senhor foi me usando com outra pessoa. Tem pessoa que ficou só 2 semanas, mas o Senhor colocou lá na mesma sala que eu estava trabalhando por 2 semanas, para que eu venha orar junto com ela e fazer o mover do Espírito Santo. Ela foi para uma outra empresa e hoje ela me procura até hoje para a gente orar juntos. Outra pessoa que precisava confessar algo. Ela, quando eu entrei por aquela porta, ela falou, é você. Eu esperei por 10 anos você entrar neste lugar.
E eu falei, Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer. Mesmo que em minhas lutas, mesmo que eu tinha que orar todos os dias, porque eu passava muito mal a entrar naquele lugar. Muitas das vezes nós pedimos coisas para o Senhor, mas às vezes não deixamos Ele nos usar. E eu falava, Senhor, aqui não é o meu lugar. Ele falou, calma, que no momento certo eu vou te tirar daí, mas eu vou fazer ainda algo aqui dentro. E ali o Senhor usou. E quando eu cheguei, falei assim, Senhor, o que eu faço agora? Tá difícil. Eu sentei no meu canto e falei assim, eu vou colocar um louvor, Senhor, para me continuar trabalhando. E eu falei, eu nem vou escolher. Através desse louvor, o Senhor vai falar comigo. E aí ele trouxe o louvor, que vai ser o louvor que nós vamos ouvir. E o louvor fala, me refaz. E eu entendi que nós, como cristãos, somos moldados todos os dias. Precisamos descer a casa do olheiro todos os dias. Sabe por quê? Romanos 8,35 diz assim, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Seja fiel. Seja fiel até a morte. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque o mundo está o tempo todo tentando nos tragar. Mas nós estamos nos distraindo com as coisas deste mundo. E ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei perigo algum, porque o Senhor é conosco. Então não desista do seu chamado. O Senhor é contigo. Permita-se essa noite você ser moldado. O Senhor está falando ao vosso coração. Permita-se abrir o seu coração e falar, eis-me aqui, Senhor. Eu creio que muitos aqui possam estar passando por situações difíceis. Ou não, ou até aqueles que estão na sua casa, porque o que é difícil para mim pode ser fácil para você, mas o que é para você pode ser difícil para mim. Porque o Senhor, Ele tem um trabalhar com cada um de uma forma diferente. Mas basta nós falarmos, Senhor, eis-me aqui, e perseverar. Na presença do Senhor, não desiste, permita que todos os dias você passe pela mão do olheiro. Porque de nós nada somos, de nós nada temos, mas com Jesus nós podemos tudo. Amém, igreja? Os irmãos estão aqui comigo? Glória a Deus. Segundo ponto, Deus não faz um vaso segundo o desejo do homem, mas conforme a sua soberana vontade. O olheiro faz um novo vaso conforme ele apraz, conforme a sua vontade. Mas nós, como seres humanos, queremos ditar ao Senhor como a gente quer, né? O Senhor vai lá, o Senhor te liberta, o Senhor faz e você não quer largar aquilo. O Senhor vai lá, Ele renova a sua vida, mas aquele pecado de estimação continua te acompanhando. Você quer ditar para o Senhor o que Ele tem que fazer, mas não é assim. Não é do jeito que nós queremos. O que deve ser feito em nossas vidas? Não é o barro que determina o olheiro, a forma e o propósito para o qual foi criado. O olheiro que é soberano sobre o barro. O apóstolo Paulo diz assim, por que, homens, quem és tu? Por que discutiste com Deus? Por que questiona Deus? Muitas das vezes nós só ficamos questionando ao Senhor, mas por que, Senhor? Para que, Senhor? Em vez de nós vivemos o propósito, se deu tudo errado, porque Deus ali, Ele quer te mostrar algo. Porque Ele está te preparando um nível mais profundo com Ele. Irmãos, cada nível que você sobe com o Senhor, é um tipo de demônio também tentando te derrotar. E são demônios poderosos, mas os anjos que o Senhor acampa sobre você também é poderoso. Só que você precisa se permitir. Você precisa abrir o seu coração. O Senhor fala aqui essa noite que nós estamos vivendo no raso. E nós precisamos ir mais profundo de intimidade com o Senhor. O olheiro, ele está neste lugar. Mas para que isso aconteça, abra o seu coração e permita, irmãos. Irmãos, hoje eu revivi uma experiência com a minha filha. Deus está usando muito ela. E eu vi que ela tem uma visão aberta. Hoje de manhã eu busquei no secreto com o Senhor. E ali orando, tomando café com o Pai, chamei Deus, chamei o Espírito Santo, chamando Jesus, ela estava dormindo. E ali eu buscando a unção do Espírito Santo, ela levantou e começou a orar comigo. Ali nós fomos tomadas e ficamos uma hora ali orando, chorando. E quando terminamos, ela falou, mamãe, eu vi algo saindo por aquela porta. Ela me descreveu, eu não vou falar aqui agora, mas ela me descreveu. E eu falei assim,
É a permissão do Senhor neste lugar. E sabe, irmãos, vocês podem não acreditar. Fala, cara, isso existe? Existe. Eu passei uma experiência com Deus muito grande. Aonde o Senhor estava curando a minha alma, curando as feridas da minha alma. Eu tive uma visão aberta com o Senhor. Aonde Ele falou, filha, em oração, em busca ao unção do Senhor Jesus. Ele falou, coloca sua mão assim. E aí Ele falou, seu coração está para fora. Pega o seu coração. E eu coloquei a mão assim. Quando olhei para a minha mão, Ele falou assim, sabe esses espinhos que está nesse coração? São as mágoas da vida, que você chegou até aqui. Só que hoje você vai tirar um por um. E ali eu falei, olhei para minha mão e eu vi as estacas e os espinhos. Eu vi. Eu pude ver. E vocês podem ter experiências com o Senhor. Basta nós descermos a casa do olheiro. E eu falei, Senhor, são muitos. Ele falou, ao longo da sua caminhada, mas vou eu tirar com você. Porque eu estou te levando num novo tempo de nível de profundidade, de intimidade comigo. E ali eu fui tirando um por um. Um por um. Um por um. E ele falou, agora sim, vou eu fazer na sua vida o que eu quero fazer. E aí ele transformou, aí ele renovou, e aí ele colocou tudo no lugar. A intimidade com o Senhor que nós devemos ter, irmãos, é todos os dias. É descer mesmo, sabe? Não viver mais no raso. É buscar Ele como o ar que nós respiramos. É buscar o secreto com o Pai. E ali nós temos intimidades com o Senhor. Ali nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer te levar a níveis mais profundos. Abrir portas celestiais, intimidade com o Senhor, e nós não fazemos isso porque não buscamos o Senhor todos os dias, como deveríamos buscar, irmãos. O Senhor, Ele quer te dar uma visão ampla. E essa noite, Ele quer fazer isso na minha e na sua vida. Amém? Então, não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu, mas é a vontade de Deus que deve ser feita aqui na terra. É a vontade de Deus que tem que ser feita aqui na nossa vida e no nosso coração. A palavra do Senhor não pode ser negociada, muito menos atualizada. Precisamos voltar apressadamente para o lugar de origem, que é a presença do Senhor, que é o barro, e deixar o Senhor nos refazer todos os dias da nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não lhes de causar danos, planos de dar esperança e um futuro, que é a salvação, que é a Nova Jerusalém. Irmãos, nessa passagem o Senhor, Ele tem uma extraordinária lição para mim e para vocês. Sabe o que é? Ele exorta o seu povo a crescer em meio ao cativeiro, a crescer em meio de um mundo babilônico, crescer no sofrimento, porque é muito fácil nós crescermos no tempo de alegria. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ela falou assim, nossa, eu vou ministrar e está acontecendo tudo isso, aconteceu isso hoje. Eu falei assim, é quando nós fazemos fracos que o Senhor nos faz forte. Foi nas minhas piores dores que o Senhor fez as melhores ministrações, porque ali não somos nós. Nós diminuímos para que o Senhor venha crescer na nossa vida, para que a gente venha ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Mas Deus disse, não tenhas medo, porque no mundo nós teremos aflições, mas eu venci o mundo. E aquele que busca o Senhor Espírito em verdade vai vencer também, irmãos. Terceiro ponto, Deus quer te fazer um vaso de honra. Eu não vou falar sobre vaso de desonra, porque não é isso que Deus quer falar aqui. Porque nós já sabemos. O Senhor, Ele quer te fazer um vaso de honra. Em 2 Timóteo 2:20-21 diz assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra.
O apóstolo Paulo, ele deixa muito bem claro para que aqueles que são vasos de honra, eles têm que ter alguns tributos. Primeiro é aquele que quer ser vaso de honra, o que ele faz? Ele possui o selo do Deus vivo, a marca do Cordeiro, buscar o caráter de Cristo, professar a fé, dar cara a tapa a bater neste mundo e dizer não para o pecado. O vaso de honra, ele afasta da iniquidade deste mundo. Ele busca se santificar todos os dias e se preparar todos os dias para a boa obra do Senhor e ter disposição. Senhor, eis-me aqui. De mim nada sou, de nós nada somos, mas quem é Jesus na nossa vida. Porque é Ele que nos capacita. O vaso de honra é um vaso que se purifica todos os dias na presença do Senhor. Busca o combustível que é a palavra do Senhor, que é a unção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que nós somos pecadores, nós temos erro e ninguém é perfeito. Mas a diferença da nossa natureza, ela tem que estar voltada pela plenitude do Espírito Santo. Se a nossa natureza, nós buscarmos ser voltada pelos bons frutos do Espírito Santo, a sua vida vai ser moldada. A sua vida vai ser maciada. Peça isso para o Senhor hoje. Abra o teu coração. Não deixe que nada tire você da presença do Senhor. O que é que está te impedindo a levantar como verdadeiro soldado? O que é que está te impedindo a deixar o Senhor moldar a sua vida? Que vaso nós estamos sendo? Será que está cheio de furinho, aquela rigidez, aquelas rachaduras? Será que não está na hora de nós, como cristãos, filhos de Deus, falar, Senhor, eis-me aqui? Pois vasos de honra aceita a correção. Para que sejam exaltados, deixa de ser moldados por Deus. Não se molda segundo a sua vontade. Vasos de honra guarda os mandamentos de Deus e busca viver a sua palavra. Irmãos, não é cargo, é encargo no seu coração. O Senhor quer te levantar como filho. E muitas das vezes nós fazemos a obra, mas no meio do caminho nós sentimos cansados. Nós estamos deixando o inimigo tentar nos desanimar. Viemos do encontro. O encontro não acabou. O encontro com o Senhor é todos os dias. Nós temos os irmãos que vão se batizar e o inimigo está tentando se levantar. Sim, foi enviado um portal do inferno, legiões de demônios para tentar atacar a vida deles. Mas também, se nós clamarmos, o Senhor ele já está de prontidão. Porque hoje está sendo enviado uma legião de anjos, com a unção do Espírito Santo, que está caindo por terra toda a sofisma do inimigo, todos os dardos inflamados. Porque a oração do Senhor, a oração da igreja viva, ela é poderosa, porque o inferno ele não prevalece contra a igreja do Senhor. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos abrir o nosso coração, colocar à disposição, colocar o capacete da salvação, calçar os nossos pés, pegar a couraça do Espírito Santo e a espada e falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, chega. Chega de a gente viver no raso. Eu quero descer no nível mais profundo, eu creio que vocês querem também. Sabe, é você poder contemplar as maravilhas do Senhor. Nós podemos ter visões de águias, é só nós pedirmos. A palavra do Senhor diz, nós pedimos mal, nós pedimos pouco. Às vezes nem pedimos, nem oramos. O Senhor, Ele quer levar essa igreja no nível diferente. Nós estamos chegando numa época, numa geração, que o Senhor quer mudar. O Espírito Santo precisa habitar cada vez mais neste lugar. Nós precisamos buscar cada vez mais a plenitude do Espírito Santo. Porque é Ele que vai te dar as armas poderosas contra este mundo. E o que estamos sendo? Vaso de honra ou de desonra? Abra essa noite o teu coração e amoleça. Seja um vaso nas mãos do Senhor. Seja moldado nas mãos do olheiro. Sabe, fala, Senhor, trabalhe em mim. Não seja aquilo que você quer ser, mas seja aquilo que Deus quer que você seja. Fala, Senhor, eis-me aqui. E para terminar, quarto e último ponto. O Senhor quer encher o seu vaso. Jeremias estava atento o que Deus queria mostrar para ele quando ele desceu ali à casa do olheiro. Porque ele tinha uma mensagem para passar ao teu povo, o povo de Israel naquela época.
dar a todos para que Israel fosse o quê? Instrumento especial nas mãos de Deus para a salvação do mundo. Que a obediência e a intimidade e a disposição incondicional de ser moldado era um quesito indispensável para que pudesse conceder e formá-los na bênção do Senhor. Mas havia dito também que a desobediência traria a maldição. E o Senhor tem falado conosco até os dias de hoje. Quinta-feira ele falou da plenitude do Espírito Santo. Domingo ele falou do secreto com o Pai. O Senhor requer mais de nós. O Senhor requer mais da sua igreja. Chega de viver no raso. Chega de levar nas costas pecados de estimação. Você quer ser liberta essa noite? Você quer ser moldado essa noite? Permita ser moldado todos os dias. Que o verdadeiro cristão, ele se permite. Ele requer intimidade com a sua igreja. Permite essa noite você descer ao vaso do olheiro, a casa do olheiro e se refazer. Ser obediente todos os dias, mesmo em meio às aflições. E se você se permitir, Ele quer te encher. Porque só podemos dar aquilo que estamos cheios. E nós estamos cheios de quê? Então se permita, se lembre que são as mãos do Senhor que está sobre mim e sobre você. Eu queria convidar a igreja a se levantar neste momento. Feche seus olhos, por favor. Se permita neste momento a falar com o Pai. Lembre-se que são as mãos do Senhor que estão sobre você neste momento. Corrigindo detalhes, caracterizando a essência do Espírito Santo e resgatando a sua originalidade. Para que nós compreendamos e assumamos a missão para a qual você foi feito. E assim, não tenha medo. O Senhor está neste lugar. Sinta a mão do Senhor neste momento sobre a tua vida. Tenha uma visão espiritual. Começa a falar com o Pai neste momento. Fala com o Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Desce agora até a casa do olheiro. O Senhor, Ele quer te renovar essa noite. O Senhor, Ele quer te encontrar lá, dentro do teu coração. Encher seu vaso com azeite e com a unção do Espírito Santo. Então seja cheio da plenitude do Espírito. Largue essa noite o raso para as profundezas de Jesus Cristo. Busca o Senhor como o ar que você precisa respirar. Fala com o Senhor agora. Pai, eis-me aqui. Ora ao Pai neste momento. Pai querido, faz de mim um vaso novo. Quero ser moldado pelas tuas mãos. Para que o Senhor derrame da água viva e faça transbordar o poder do teu Espírito em minha vida. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida de santidade. Não deixando eu me contaminar com as coisas deste mundo. Dai-me, essa noite, uma porção redobrada. Faça de mim instrumentos, vasos em tuas mãos. Que sejamos segundo o desejo do teu coração. Tire todas as rachaduras e a rigidez da minha vida. E me molde para todo sempre. O Senhor, essa noite, Ele quer fazer um ato profético aqui. Aqueles que querem ser moldados. Aqueles que querem descer no nível mais profundo de intimidade com o Senhor neste momento. Pela fé, eu convido a vir aqui na frente. E nós vamos fazer uma busca, uma oração poderosa no Espírito Santo de Deus. Aqueles que querem deixar os pecados de estimação, que tenta te impedir avançar no reino do Senhor neste momento. Adore o Senhor neste louvor. Se precisa, ajoelhe.
Se preciso, chore. Se você quer ser usado, ore por alguém que esteja do seu lado. Mas peça que neste momento você seja quebrado. Oh, decantar alabás. Refaz, Senhor. Vai tocando, ó Pai, no coração dos teus filhos. Oh, decantar alabás, surieshar alabás. Oh, dere manará, surieshar alabás. Peça isso ao Senhor essa noite. Adore, adore ao Senhor até Ele ouvir a tua voz. O mais alto que você puder. Se entregue, se rasgue. Porque Ele está neste lugar. Senhor, neste momento eu te peço, passa os teus anjos sobre este lugar. Vai ungindo com teu óleo cada cabeça, Senhor. E vai descendo com teu azeite, Pai. Oh, decantaralabás, suriandarás. Vem, Senhor, com teu espírito. Deixa ser usado, igreja. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo raso pra ir mais profundo. Fala com o Pai, igreja. Abre tua boca, adore, adore. Vamos levantar um clamor. Oh, durieshar alabás, ere cantará, surieshar alabás. Oh, decantará, ere mandará. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Pega as suas mãos o mais alto que você puder e declara: ainda que doa, ainda que doa, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo o meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo o meu eu, declare ainda. Ainda que dor. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Vai gerando. Eu largo o meu eu, me refaz. Oh. Me ensina a ser como tu és.
como quebra minha vida, e faça, oh, eu quero ser, um vaso novo. Como tu queres, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro, tu és, e eu o vaso. Quebra minha vida, quebra minha vida, e faça. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, Senhor, eu quero ser, Senhor, me refaz, me refaz. Ah, Jesus, eu quero ser, Senhor, me ensina, Aleluia. Glória a Deus. ainda que doa, Deixa o Senhor trabalhar no ainda teu que- coração. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa o Senhor trabalhar no teu coração. meu eu, Deixa o Senhor te mais uma refazer. vez, ainda que doa, Entrega-se eu mais um quero pouco ser na presença moldado. dEle. Não tenha pressa para sair. Vai gerando Aleluia. marcas que teve o Oh, cordeiro. Eu largo Você meu está na ego roda. para ser transformado. A mensagem é a palavra. A roda é o mundo. Mas aquele que entrega a vida para o Senhor está na roda do mundo, mas nas mãos do Senhor. Amém? A roda, não sei se os irmãos sabem, mas é como se fosse uma bailarina de uma mulher que faz um bolo. O mundo é essa roda. Todos nós estamos sobre essa roda. Mas há um diferencial em nós que somos do Senhor. As mãos do oleiro estão sobre nós. As mãos do Deus Todo-Poderoso estão nos moldando. E talvez o vaso, ele está com alguma imperfeição, irmão. Por isso nós estamos aqui. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja não é lugar de pessoas somente curadas. Mas são de pessoas que estão buscando a cura, que estão buscando a transformação. Então nessa noite, enquanto a Ariana ministrava, eu tive essa visão de uma roda, um mundo. A mensagem é a palavra. O vaso se quebrou na mão do Senhor, porque um dia nós entregamos a vida para Ele. Como Israel, nós que somos crentes, entregamos a vida para Jesus. E Ele nos quebrou. Nos quebramos na mão dEle. E nós permitimos ser quebrado na mão dEle. Porque é melhor ser quebrado na mão do oleiro do que na mão do mundo. Mas Ele molda novamente nós como uma estatura de varão perfeito. Ele te transforma. E Ele está te transformando. Descer na casa do olheiro, meus irmãos, é deixar ser quebrado por Ele. Mas descer no quê? Ser quebrado em quê? Muitas vezes precisamos ser quebrados no ego. Muitas vezes você precisa ser quebrado no ego. Muitas vezes no orgulho. Muitas vezes somos quebrados no medo. Temos medo de avançar. Deus está falando para você que Ele está te quebrando, tirando o teu ego e colocando a vontade dEle, tirando o orgulho, tirando o medo. Às vezes na vaidade.
Às vezes a nossa vaidade é toda humana e Deus está colocando a presença dele. Às vezes precisamos ser quebrados na vergonha. Às vezes temos culpa, às vezes vergonha do passado, culpa do que fomos um dia. Deus está te quebrando para te fazer um vaso novo sem culpa, amém? Na presença dele, sem ressentimentos. Sabe o que é difícil servir a Deus com ressentimentos? Então Deus, o Senhor, o oleiro, nos quebra ressentimento de ministérios anteriores, raiva. Às vezes eu sou tomado, às vezes o Senhor me quebra nesse ponto. Às vezes é na raiva, na vingança. Quantas pessoas não vivem o melhor de Deus porque todo dia querem se vingar de alguma coisa? Ou às vezes na vanglória, queremos nos vangloriar, mas toda a honra e toda a glória agora é de Jesus. A nossa vida não é mais nossa. Então o Senhor vai nos quebrando nas vontades que não são de Deus, e a gente sabe que não é de Deus, mas a gente insiste nela. Aí o oleiro nos quebra. Nas prioridades que muitas vezes não são de Deus. Não priorizamos as coisas de Deus, priorizamos somente as nossas coisas, e Deus está nos quebrando. Nos desejos que não são de Deus. Cada nível, como a Ariana falou, somos quebrados em alguma área. Nas injúrias, os tormentos que passamos, propósitos que nós estamos vivendo. Então, em nome de Jesus, quantos querem aqui ser um vaso formado pela mão do oleiro? Amém, eu também quero. Por isso nós estamos aqui. Nós não vamos sair daqui, Senhor, enquanto o Senhor nos moldar. Ouvimos a palavra, somos quebrados, mas Ele começa a nos moldar. A melhor parte vem agora, que Ele é um Pai de amor, Ele nos molda. E nós vamos adorar o Senhor. Nós já reconhecemos. Você já reconheceu, por isso você veio aqui na frente, por isso você está aí. Então agora nós vamos louvar, e nós vamos falar para Ele: Senhor, agora pode sim, Pai. Permite o Senhor me refazer, segundo a Tua vontade. Um vaso que tem os traços da Sua mão. As mãos do Senhor é perfeito, perfeito, perfeito. Você vai ver, você vai sair daqui diferente. As pessoas vão ver que você é diferente, amém? Amém? Aleluia. Então convido você a louvar junto com nossos irmãos do louvor. O olhar do Senhor te transforma. Você está no mundo, mas você não é do mundo, você é do oleiro, aleluia. Como é bom, irmão, está no mundo, está na roda, mas a mão do oleiro está em nós. A mão do oleiro está no teu casamento. A mão do oleiro está visitando a sua esposa. A mão do oleiro está visitando o seu marido agora. A mão do oleiro está tocando em você para mudar ele. Aleluia, como é bom, como é bom. A mensagem é essa. Jeremias, posso eu fazer como fiz com esse vaso com Israel, e Ele faz com você também, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Aleluia, aleluia. E me faz enxergar. Entenda isso hoje. Quem realmente eu sou. Os irmãos quiserem adorar aqui na frente, pode ficar, não tem problema. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou barro. Oh, aleluia. Tu és olheiro. Decidi não me esconder de ti. Não se esconda. Vim expor tudo que há em mim. Diga pra ele: estou aqui, vem tocar em mim. molda, Senhor. Molda o meu viver, cumpra o teu querer.
Permita isso hoje. Não tenha medo. Diga para ele: Senhor, pode trabalhar. Usa as tuas mãos em mim, oleiro. É o melhor para minha vida. Aleluia. Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente eu sou. Tuas mãos moldam meu viver. Eu sou barro, tu és oleiro. Vamos cantar juntos. Decidi não me esconder de ti. Jamais, Senhor. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Cante para ele. Molda o meu viver. Precisando, Senhor. Cumpra o teu Casa. querer. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpra o teu querer. Aleluia, 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 aleluia. Nós cremos que o Senhor está trabalhando, nos moldando. Aleluia. Porque há esperança para nós, há esperança para você. Aleluia, aleluia. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora em que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora em que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Creia na obra que Ele está fazendo na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Do Senhor Jesus. Creia na obra que o Senhor está fazendo na tua vida. Aleluia. Agora não só creia, dê lugar para Ele completar, cumprir. Quando nós deixamos o ego fora, quando nós reconhecemos Cristo, quando nós olhamos para Cristo, nós deixamos Ele trabalhar no nosso coração. Em nome de Jesus. Não impeça o agir de Deus, dê lugar. Agora há pouco o Wellington perguntou para mim: pastor, foi rápido as coisas, mas eu sempre deixei. Precisa deixar Deus fazer. O problema é que nós seguramos, nós entregamos a vida para o Senhor, mas seguramos. Entregamos até uma parte, depois seguramos, mas o Senhor quer que você entregue para Ele. Entrega o teu problema, entrega a tua vida, entrega o seu ser. Não tome mais as ações como você tomava, entregue a Cristo. Amém? Deixe Ele conduzir em nome de Jesus. Aleluia. Jesus. Nós vamos dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
A Lu quer dar um testemunho breve, né, Lu? Vem cá. Pode acender as luzes. Amém? Não pode sentar um pouquinho. A Lu quer dar um testemunho. Ela que dirigiu o culto falou: pastor, lembrei que tenho que dar testemunhar. Eu vou dar esse testemunho para glorificar o santo nome de Deus, né? Assim, se eu olhar pelo ponto de vista, parece uma bobeira, mas foi muito grandioso o que aconteceu comigo e com o Wellington ontem, e eu acho que eu não posso deixar passar em branco. Ontem eu fui trabalhar em São Paulo, né? E o Wellington tem uma lojinha no Mercado Livre. Não é muito divulgada, porque ele ainda está começando, mas ele fez uma venda, e a peça que ele vendeu, a gente não tinha. Aí ele tentou de todo jeito pintar essa peça, porque ela era rosa, ele queria pintar de preta, e a peça não ficava na cor preta. Aí a gente ligou pro Felipe, né? E falou pro Felipe: Felipe, meu, pelo amor de Deus, arruma essa peça. Aí o Felipe falou assim: não tem de onde eu tirar essa peça. Eu já procurei na minha casa, eu já procurei em tudo que é lugar aqui na empresa e não tem essa peça. Aí passou. Aí quando foi ontem, quando eu estava trabalhando, o Wellington falou assim: Luciana, a peça não fica preta. Eu já passei spray de tudo que é jeito, quando eu vou tirar a peça de cima do lugar que está secando de escola. Eu falei: mas que raio de spray é esse que não fica? Falei: tá vencido. Aí o Felipe, ele pegou e saiu para me buscar, era 4:50. Eu saio 5 horas, eu trabalho lá no JK. Aí quando ele chegou lá, ele desceu da moto, o Felipe mandou uma mensagem: olha, o rapaz que compra as peças de mim, ele tem a peça, ele vai mandar de São Caetano, mas é o valor X. Você vai querer? Aí o Wellington falou assim: não, eu vou querer, porque eu não vou queimar minha loja agora que está começando a vender, né? Porque o Mercado Livre, se você não entrega, eles cancelam a venda e vai baixando a pontuação, então você não vai ser visualizado. Aí o Wellington falou: não, pode mandar aí que eu vou buscar aí, já levo no correio. Aí eu não falei nada, fiquei só pedindo a Deus que desse tempo da gente chegar lá e ir no correio. Eu falei: meu Deus, que ilumina que dê certo, porque desde ontem pintando essa peça para ficar preta e só fica rosa, tem que dar certo. Aí fomos. Aí a empresa do Felipe é aqui em Diadema, no bairro Vila Conceição. Eu não sei para onde que é aqui, é um lugar longe aqui. Eu não sabia onde que era esse lugar. Aí o Wellington foi. Quando chegou lá, o Felipe já deu a peça, a gente pegou, falou assim: mas onde que tem um correio aqui perto? Aí o Neguinho falou assim, o apelido dele é Neguinho, falou assim: aqui para cima. Aí o Wellington pôs no Google fechado. Eu falei assim: meu Deus do céu, fechado o correio. Falei: se o Wellington não entregar hoje, já era, a loja não vai vingar mais. Aí a gente pegou e foi, mesmo contando o endereço fechado, a gente pegou a moto e foi. Aí quando chegou lá na frente, estavam os carros do Correios, aquelas vans que fica carregando as entregas. Aí tinha um senhor encostado assim no poste. Aí eu cheguei e falei assim: o Correio já fechou? Só tinha uma porta aberta, eu já tinha visto que tinha fechado. Aí ele falou assim, ele olhou para a minha cara e falou assim: nacionalmente os Correios fecham às 17 horas. Aí eu falei: nossa, é porque a gente precisava fazer uma entrega, eu vim lá de São Paulo, já comecei a contar a história triste, né? E acabou de chegar a peça aqui em Diadema, será que não tem ninguém que possa fazer esse despache para mim? Aí o rapaz falou: olha, eu não sei não. Aí saiu um rapazinho, um rapaz pequenininho assim, ele falou: ó, se esse pardal aqui não resolver, ninguém resolve nada para você. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí eu falei: ô pardal, você não tem como fazer essa entrega para a gente? Acabou de chegar essa peça aqui em Diadema, a gente já está vindo lá de São Paulo. Aí ele olhou: que horas são? Aí eu, totalmente sem graça, olhei no celular e falei assim: 17h50. Aí ele pegou e falou assim: então, faz o pacote aí que eu vou despachar para vocês. Aí eu falei: ô, Glória, eu fiquei assim: ô, Glória. Aí o Wellington falou: tá doida? No meio da rua, eu dando glória. Aí um senhor que estava do lado, ele ficou olhando para mim assim, ele falou assim pro pardal: dá tempo de eu tomar um ali? Aí eu falei: eita, vai tomar um querosene, né? Olha a minha maldade, olha a maldade. Aí o senhor ficou olhando para mim e falou assim: não, eu ia tomar um Guaraná, porque eu vou lá para a Avenida do Estado. Aí eu falei assim: ai, graças a Deus, deu certo. Aí ele olhou para mim e falou assim: como assim Deus? Que Deus? Você acredita em Deus? Aí o Wellington: o senhor não acredita em Deus? Já começou a questionar ele. Aí ele falou assim: quem é esse Deus que você está falando? Aí o Wellington olhou para a cara dele e falou assim: eu te peguei, né? Aí o Wellington ficou olhando, aí eu falei assim: Deus é tudo, né? Aí ele falou assim: Deus é o alfa, é o ômega, ele é o presente, ele é infinito, ele é tudo que nós temos. Ele falou assim, aí o Wellington falou assim: qual que é o seu nome? Olhou no crachá dele: Josias. Aí ele falou assim para mim:
Meu reinado começou há 25 anos atrás. Eu sou pregador, eu prego nas cadeias, eu prego na Cracolândia, eu prego para os pobres, porque eu vou atrás das vidas da onde eu saí. Aí eu olhei para a cara dele assim, ó, me deu uma crise de choro, eu sou chorona. Aí ele falou assim, aí eu falei, nossa, Wellington, você estava falando de Josias a semana inteira. O que eu levei para a minha vida? Tipo assim, do cuidado de Deus a todo instante, porque é uma besteira. O correio, nacionalmente, ele fecha 5 horas, mas Deus não quis me levar lá só para mim ver a peça. Mas não, é para ver que Ele cuida da gente a todo tempo, e que existe filhos deles e soldados em todos os lugares, querendo o quê? Testemunhos e pessoas que não desapontam Ele, que vai, tipo assim, quem é Deus? Deus é tudo. Deus é tudo. E Ele falou, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é tudo. E o meu reinado, por quê? Porque ele era viciado. E ele estava lá, dando testemunho dele, e hoje ele é funcionário do correio. Então, a gente tem que pôr no nosso coração que para Deus nada é impossível. Que toda luta que a gente tem um comandante à nossa frente. Amém? Obrigada. Glória a Deus. Parabéns pela direção do culto, amém? Glória a Deus. Irmãos, sábado nós vamos ter o culto de batismo às 18 horas e o curso às 16. A Luciana já falou. Quem não é batizado nas águas, mesmo que não foi no encontro, quer se batizar, pode vir. Se você tiver alguém, o curso é às 16, acaba em torno das 17h30, às 18 a gente começa o culto, tá bom? Então nós vamos pôr o tanque aqui na frente, vamos fazer um batismo aí para os irmãos. Vai ser uma bênção, vai ser uma grande festa. E eu convido a igreja para participar dessa festa, em nome de Jesus. Amém? E também, as nossas células estão normais, tanto amanhã, à noite, sábado, amém? Com exceção de algumas células que estão próximo ao horário do culto de batismo, beleza? Vamos agradecer ao Senhor. Domingo nós temos culto novamente às 18 horas aqui, e eu creio que será uma bênção, amém? Parabéns, Ariana, pela palavra, muito bem ministrada, né? Vamos colocar de pé. O Senhor já está nos refazendo, né? Vamos permitir que Ele continue a boa obra que começou, porque Ele é fiel para cumprir, amém? O Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele iniciou na nossa vida. Então vamos agradecer, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, te render graça por esse culto, louvar o teu nome, Jesus, que o teu Espírito Santo nos mova, nos encha, ó Deus, nos complete, e que nós venhamos permitir o teu agir, Pai, que a nossa vida seja, ó Deus, em nome de Jesus, transformada, moldada na forma em que o Senhor anseia, Pai. Estamos na roda que é o mundo, mas não estamos do mundo, estamos nas tuas mãos, Senhor, pois o Senhor tem um propósito em nossas vidas, é nos encher e nos usar. E eu, Deus, eu creio que essa igreja está sendo transformada e moldada a cada dia, como assim os teus filhos também estão. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Eu levanto, Pai, nesse momento, um clamor pela vida, Senhor, junto com os meus irmãos, daqueles que vão se batizar, que foram para um encontro, pois eu sei, Senhor, que o inimigo tem lançado contra a vida deles, mas em nome de Jesus, vai cair por terra toda a potestade, todo o principado, toda a legião, que tem roubado, tem tentado saquear essas vidas que já te pertencem, Senhor. Os corações delas estão em ti, o inimigo tem lançado sobre a família e sobre amigos para tirá-los do teu propósito, mas nós não aceitamos, Senhor. Como igreja do Senhor, nós repreendemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, toda a potestade, bata em retirada e saia da vida desses irmãos e dessas irmãs, que eles sejam guardados e blindados até o sábado aqui, em nome de Jesus, Pai. Nós assim agradecemos e te louvamos nessa noite, e já, ó Deus, confiamos que essas vidas estarão aqui, em nome de Jesus, testemunhando a vitória, o novo nascimento em Cristo Jesus, Pai. Assim nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado. Amém? Estenda as mãos à frente, permita dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda essa igreja, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe.